A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Essa feita é para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 3, de 19 de janeiro de 2020. A lição de hoje tem como título A Natureza do Ser Humano. Nessa lição nós aprenderemos que o homem é uma criatura especial, que tem uma natureza específica, uma natureza diferente da natureza dos animais criados por Deus, diferente de Deus e diferente dos anjos. O textual da nossa lição nos apresenta: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto muito importante, porque ele nos traz aqui uma informação que vai ser tomada como base para aqueles que creiam na natureza do homem enquanto um ser tridimensional, um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo. Há aqueles que defendem o homem, a dicotomia, o homem como sendo composto de duas partes. Há os que defendem o monismo, o homem como sendo uma só parte, e há os que defendem a tricotomia, que é exatamente o homem composto de três partes. E é interessante que esse texto aqui da Palavra de Deus, do texto áureo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele nos chama a atenção exatamente mostrando que o Deus de paz, ele vem nos santificar em nosso espírito, alma e corpo, e que estes sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a crer que, segundo aqui a visão do escritor aqui do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele cria, na verdade, que o homem, ele tinha na sua natureza, ele era composto de três partes, de espírito, alma e corpo, e essas partes deveriam ser conservadas plenamente para Deus. É interessante observar, porque aqui dá a entender que Deus, ele requer do homem não apenas o seu espírito, mas Deus, ele requer do homem que toda a sua composição, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo sejam conservados em santidade para ele. E isso não é um mero detalhe, isso é algo muito significativo. Por quê? Porque é necessário que nós tenhamos o cuidado de viver uma vida inteiramente para Deus, de glorificar a Deus através do nosso espírito, através da nossa alma e através do nosso corpo. E nós vamos ver nessa lição essas composições e, ao mesmo tempo, já leva à reflexão o desafio que temos durante toda a nossa existência de poder conservar para Deus todo o nosso ser, principalmente se tratando da nossa alma, que é um dos elementos mais difíceis de lidar, do trabalhar de Deus, é exatamente na nossa alma, que comumente nós entendemos como a sede dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades e das nossas emoções. Portanto, essa lição ela é muito importante, porque ela nos vai levar à reflexão dessa natureza do ser humano, da natureza do ser humano. E esse texto aqui da Palavra de Deus, aqui do textuário da lição, ele já nos traz a responsabilidade sobre a necessidade de nós conservarmos para Deus o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo em santidade. E já reforçando a ideia aqui da tricotomia, de que o homem ele é composto de três partes. E aí a verdade prática nos apresenta nossa tríplice natureza, a física, a mental e a espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança de Deus, do nosso Criador. É importante também essa verdade que deve ser posta em prática, uma vez que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso fala de aspectos imateriais, e para que nós de fato estejamos desenvolvendo, demonstrando através da nossa vida de que de fato nós somos imagem e semelhança de Deus, é necessário que todo o nosso ser esteja sendo conservado para Deus, esteja sendo trabalhado por Deus, a fim de que essa imagem, a fim de que nossa natureza, tanto a física, mental quanto espiritual, elas estejam manifestando Deus do qual nós saímos. E isso só é possível depois da queda, através do sacrifício de Jesus Cristo.
Falando da natureza do ser humano, eu quero aqui, já abordei, mas quero só reapresentar aqui, quanto ao estudo da natureza do homem, nós temos aqui 3 correntes que trabalham com a natureza humana, e a primeira é a tricotomia, tem uma outra corrente que é a dicotomia, e existe também o monismo. O que cada uma dessas correntes defende? Então, alguns creem, no caso os tricotomistas, que o homem ele é composto de 3 elementos, que é o espírito, a alma e o corpo. Então, segundo os tricotomistas, que é uma boa parte, uma quantidade considerável de estudiosos, de adeptos, no caso dessa corrente teológica, vão defender exatamente que o homem tem essa concepção de que o homem ele é constituído dessas 3 partes, do espírito, da alma e do corpo. Geralmente, o espírito é tomado como sendo a sede do relacionamento do homem com Deus, como sendo a sua própria consciência. A alma é tomada como sendo a sede dos desejos, da vontade, das emoções, e o corpo, aquele que nós já conhecemos, que é através do qual nós entramos em contato com o mundo material, seria exatamente o homem físico, no sentido aí da soma, dessa interação com o mundo, com o meio externo. Então essa é uma linha de pensamento, o homem sendo um ser, então aí tricotômico, a linha da tricotomia. Uma outra linha que se apresenta é que o homem ele é composto de apenas 2 partes, que é a dicotomia. Essa linha da dicotomia vai defender que o homem ele tem apenas 2 partes, que é a parte, no caso, imaterial e a parte material. Então, sendo, portanto, essas 2 partes, no caso, a parte material, que é o corpo, e a parte material seria o que nós chamamos de espírito ou alma. Mas não haveria essa diferença entre alma e espírito, mesmo porque também, se nós formos observar a luz da Bíblia, apesar de alguns textos nos apresentar como o texto que nós lemos aqui na leitura do textuário, nos apresentar que é a tricotomia, mas em muitas partes da Bíblia, alguns textos não há essa separação entre alma e espírito. Às vezes, no momento, a palavra alma está se referindo a espírito, no momento, a palavra espírito está se referindo a alma, ou uma referência à parte imaterial do homem. Então, também essa é uma linha de pensamento também muito forte, que apresenta exatamente que o homem ele é composto de 2 partes, que é a parte física, que é o corpo, e a parte imaterial, que aí pode chamar de espírito ou pode chamar de alma, mas que não há uma divisão entre essa parte imaterial. O homem seria, portanto, composto apenas de 2 partes, que é a linha teológica e a defesa da dicotomia. E também existe aqueles que defendem a concepção de que o homem ele é composto de um único elemento. O homem é composto de um único elemento, ou seja, de que o seu corpo ele é a própria pessoa, o corpo do homem é a própria pessoa, e essa corrente é exatamente o monismo. Então, isso que nós somos isso mesmo que apresentamos externamente. Então, esse corpo exatamente a própria pessoa humana e não há nada além, no sentido de que há um espírito, de que há uma alma. Essa é a corrente do monismo, também é uma linha defendida por alguns. E voltando ao texto que nós lemos aqui, nós vamos perceber que a lição nos apresenta aqui como é a linha aqui do comentarista, como é a linha da maioria das igrejas, dos credos evangélicos, é a defesa de que o homem de fato ele é um ser tricotômico, ele é um ser composto por 3 partes, espírito, alma e corpo, como o texto aqui nos coloca aqui em 1 Tessalonicenses, para que conservemos espírito e alma e corpos irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Aí a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Gênesis, o capítulo de número 1, o verso 26 ao 28, e depois o capítulo 2, o verso de número 7. Nos diz o texto aqui, muito interessante, nos apresenta Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então temos aqui Deus, o Elohim, ele aqui no plural, falando do momento de quando o homem ele deveria ser
vamos dizer assim, construído, e que esse homem deveria ser feito à imagem e à semelhança do Deus Trino. Então isso é muito importante, mostrar que o homem, diferente dos animais, dos demais seres, ele é feito à imagem e à semelhança do Deus Trino. E aí, na sequência do texto, diz que o homem deveria dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí o verso 27, aí do capítulo 1 nos apresenta: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, tanto o macho quanto a fêmea. Isso aqui é interessante porque o termo aqui é Adão, aqui homem no sentido genérico, ele se refere tanto ao macho quanto à fêmea. Então, biblicamente falando, essa expressão aqui, homem ou Adão, aqui no original, ela é uma referência tanto ao macho quanto à fêmea, e não ao homem especificamente do sexo masculino. É claro, mesmo que há uma separação, Deus cria primeiro o homem e depois criar a mulher, no sentido mesmo de identidade, o macho, depois criar a fêmea, mas o termo homem no sentido genérico, Adão no sentido genérico, refere tanto ao homem quanto à mulher. Então o texto aqui nos apresenta que a imagem de Deus, Deus criou o homem, no sentido genérico, e a imagem de Deus o criou, tanto macho quanto fêmea. Isso aqui também é muito importante, que nós vimos nas lições passadas, a criação do homem, em separado a criação da mulher, e nós vimos que ambos foram feitos por Deus, foram criados por Deus. E é importante nós observarmos que aqui o verso 27 nos diz exatamente que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ou seja, segundo a imagem de Deus, foram criados tanto o macho quanto a fêmea. Então, não apenas o homem no sentido individual, particular, mas também a mulher, ela é imagem e semelhança de Deus. Aí o verso 28 nos apresenta: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus, ao criar o homem e a mulher, ele dá a ele a ordem que eles deveriam frutificar, multiplicar e encher a terra, que era exatamente através da procriação, eles teriam que ter relações sexuais para que pudessem procriar, para poder manter e propagar a espécie. E também ele deveria, a terra deveria estar sujeita a ele deveria dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, sobre toda a criação. Então essa era uma ordenança de Deus, que o homem crescesse, multiplicasse, enchesse a terra e que dominasse sobre a sua criação, que ela estivesse sujeita ao homem. E aí no capítulo 2, e o verso 7 do mesmo livro de Gênesis, nós temos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui há uma diferença muito grande em relação ao homem e ao animal, porque o animal foi criado também no pó da terra pela a ordem da palavra divina. Deus pegou o barro, a terra, e fez o homem. Porém, a diferença aqui é que o homem ele recebeu o sopro de Deus. Não apenas a palavra de ordem para que viesse à existência, depois que o boneco de barro fosse feito, ou a palavra de ordem como deu aos animais, mas Deus, ao criar o homem, ele se abaixa até o homem, ele vai até o homem, sopra no homem o Espírito, sopra no homem o fôlego de vida, e aí nos diz o texto que o homem ele se torna uma alma vivente, e a ideia da alma vivente, a ideia também nos remete à ideia da imortalidade da alma. Isso também nos remete, uma vez que essa alma ela é viva, ela é vivente. Uma outra coisa também interessante nós observarmos, que a despeito dessas querelas em relação à alma do animal, à alma do homem, a alma do homem ela é diferente do animal. Não há nenhuma base bíblica no sentido de mostrar que a alma do animal ela permanece após a morte, mas geralmente a Bíblia trata a alma do animal como estando simbolizada na vida, que no caso no sangue, e a alma do homem ou espírito, a depender da linha teológica que se defende, nos remete a uma questão do relacionamento com Deus. Então é interessante que nós observamos que nos versos anteriores do capítulo 1, versos 26 e 27, nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
E a imagem e semelhança de Deus, ela não está restringida, ela não diz necessariamente ao aspecto físico do homem, apesar de que alguns defendem também essa possibilidade, uma vez que o próprio Jesus, ele assumiu a imagem corpórea do homem, a imagem do homem, e ele voltou para os céus com essa imagem, com esse perfil, com esta forma. Porém, aqui o que nos interessante para nossa observação é que a imagem e semelhança de Deus no homem está ligada aos aspectos morais e aos aspectos espirituais. E quando Deus ele se sopra para dentro do homem, ele dá o fôlego de vida, dado o seu espírito, ele está implantando no homem a sua imagem, a sua semelhança, aspectos que identificam o homem com a pessoa divina, com o seu Criador. Isso, para mim, é muito importante, é muito significativo nós observarmos. Porém, em relação à imagem e à semelhança de Deus, a despeito das muitas discussões que nós temos em torno dessa temática, algumas coisas é necessário nós abordarmos, e a primeira é que no passado, na igreja primitiva, quando mesmo antes da igreja primitiva, não havia muita dificuldade de entender o homem como imagem e semelhança de Deus, que era simplesmente que o homem ele era semelhante a Deus. Ele era a imagem de Deus, ele tinha aspecto, ele tinha uma semelhança com o seu Criador. Não havia grandes discussões, pelo menos no seio da igreja, quando era dito que o homem era a imagem de Deus. Isso era algo entendível, uma vez que tinha essa ideia de que o homem era uma criatura parecida, semelhante com o Deus Criador. Mas aí, entre os campos das discussões, que elas, com o passar do tempo, elas começam a surgir em torno da temática. Então, a despeito de muitos que pensam, por exemplo, que a imagem seria uma mera imitação, ou seria, num caso, a imagem no sentido físico mesmo, que Deus teria esse formato, essa forma que seria a imagem de Deus, essa semelhança com Deus no aspecto externo formal. Mas eu quero tão somente levar à reflexão que a imagem e semelhança de Deus no homem, isso nos mostra que o homem ele participa da natureza moral e espiritual de Deus. Então, os aspectos de imagem e semelhança de Deus no homem, isso se refere à participação do homem nas características, na natureza moral e espiritual de Deus. Mas isso não quer dizer que o homem participe da divindade, ou seja, que ele tem em si a essência, que ele desenvolve na sua vida a essência divina no aspecto da divindade. Não, de fato, o homem, a natureza do homem, a semelhança de Deus no homem fala desses aspectos de característica, de participação da natureza espiritual, moral de Deus, mas não que necessariamente o homem ele tenha em si a divindade, a essência da divindade, se é que nós podemos dizer assim. Jesus, segundo a Bíblia, ele é a expressa imagem de Deus, ele é a perfeita imagem de Deus, mas ele se tornou homem, e Cristo, ao se tornar homem, ele dá ao homem a possibilidade, através do seu sacrifício, da obra redentora, que o homem também ele possa participar da imagem de Cristo e por meio de Cristo, o homem ele possa chegar a participar da natureza divina através de Cristo. Ou seja, o homem, quando ele recebe a Cristo na sua vida, ele começa a experimentar, a desenvolver na sua vida, podemos dizer assim, Cristo compartilha a natureza divina com o homem. Isso parece ser meio complexo, mas o que nós podemos entender, grosso modo, é que Deus criou o homem com características morais, espirituais, que o assemelha com a divindade. O pecado vem e mancha a imagem de Deus no homem, e Cristo, como a perfeita imagem de Deus, ele vem exatamente, ele se torna homem para que, através da sua obra e do seu sacrifício, aqueles que são encontrados, são achados por Cristo, aqueles que são trabalhados, que entregam suas vidas a Cristo, aqueles cujo sacrifício de Cristo alcança, eles possam, através de Cristo, participar da sua natureza e, consequentemente, da natureza divina nesse aspecto. É interessante nós
observamos assim num sentido geral, que ter a imagem e a semelhança de Deus, ou ser feito à imagem e semelhança de Deus, isso está ligado diretamente a aspectos morais e espirituais do Criador presentes na criatura. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, aí nós vamos para o comentário da nossa lição. Ele é bastante interessante. Nós observamos, e aqui na parte da interação com o professor, teve algo que me chamou muita atenção, que nos mostra exatamente que o homem, ele consciente de que ele tem não apenas um corpo, mas também que ele tem uma alma e um espírito, ele deve procurar, por meio da oração, da leitura da palavra, por meio da meditação nas Escrituras, ele deve cuidar também do seu homem interior, do homem espiritual. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos a preocupação, às vezes, nem todos, de ter um cuidado com o nosso corpo, quanto à alimentação que nós tomamos, quanto à água, quanto à vestimenta, quanto a um exercício físico e muitos outros cuidados que nós temos com o nosso corpo. E nós vivemos numa geração onde há o culto ao próprio corpo. Mas é interessante também nós observarmos que, como nós lemos na leitura do textuário, que diz que nós temos que conservar irrepreensíveis para a vinda do Senhor, não somente o nosso corpo, mas o nosso espírito e também a nossa alma, que como um todo nós sejamos conservados para a vinda do Senhor. Então é interessante nós observarmos que nós devemos também cuidar do nosso homem interior. Às vezes você se preocupa com a sua saúde, com a sua alimentação, com o exercício físico, com o seu corpo, e deve fazer isso, mesmo porque a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo, ele é morada de Deus, mas nós não podemos esquecer também do cuidado com o nosso homem interior, do cuidado que eu deva ter com a minha alma e com o meu espírito, porque também eles devem ser conservados para Deus. Então que nós possamos meditar nesse sentido. Eu tenho um cuidado no meu corpo, mas será que eu tenho cuidado do meu homem interior? Como está o teu cuidado? Ou o cuidado com a tua alma, com o teu espírito, com a tua consciência, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com as tuas emoções? Como é que você tem cuidado? E aqui a lição nos apresenta uma forma ideal de cuidar do nosso homem interior. É através de uma vida de comunhão com Deus. Como é que eu desenvolvo a minha comunhão com Deus? Através de uma vida de amor a Deus, de amor ao próximo, uma vida de oração, de leitura da palavra, de dedicação, de consagração a Deus. São maneiras que eu posso utilizar para poder cuidar do meu homem interior. Louvado seja o nome de Jesus. Então é necessário que nós levemos os nossos pensamentos, as nossas emoções, que levemos cativo a Cristo, para que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da nossa lição aí dentro do comentário nos apresenta. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. O salmista, no Salmo 139, ele fala sobre a maneira assombrosa, maravilhosa com a qual ele foi formado. Então o homem ele é um ser assombrosamente maravilhoso na sua constituição, na sua complexidade, porque o próprio Deus o criou desta maneira. Então, além da substância física do corpo, possuímos também uma substância imaterial, que é o espírito e, no caso, a alma. Habilitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Isso é muito interessante. Deus ele nos fez criaturas especiais, nos dando a possibilidade de nos relacionar com o mundo físico, com o mundo material, mas também nos relacionarmos com o mundo espiritual. Eu acho isso muito importante, eu acho isso de uma riqueza muito grande, porque o homem é o único ser vivo, o único ser criado, que temos conhecimento que ele tem consciência dentro do mundo material. É claro que também existem os anjos, mas dentro do mundo material, do mundo físico, é o único ser vivo que tem consciência da sua própria existência. É o único ser de cultura, o único ser de religião, o único ser que produz arte.
o único ser consciente da sua própria existência é o ser humano. Nenhum outro animal está aí agora questionando a sua existência, questionando o amanhã, questionando as perdas, questionando como dar um rumo na sua vida. Porém, o homem é o único ser que ele foi criado totalmente consciente da sua existência. E isso é muito importante. Isso nos mostra exatamente que nós temos algo divino, nós temos a imagem de Deus e a semelhança de Deus em nós, porque nós temos consciência da existência tanto do nosso corpo físico, quanto da nossa alma, do nosso espírito. E os maiores questionamentos do homem não é em relação ao seu corpo físico, não é em relação ao que comer, ao que beber. Os maiores questionamentos é no âmbito espiritual. Por que está aqui, o que virá depois de amanhã, o que virá depois da morte, o futuro, qual destino nos reserva. São os grandes questionamentos da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Ou seja, o homem ele não é igual a Deus, ele não é Deus, ele não é um anjo e também ele não é um animal. Aí a complexidade que o teólogo e filósofo Kierkegaard ele vai colocar exatamente que o homem fica aí entre Deus e a sua criatura. Ele não é Deus, ele não é um animal qualquer, ele não é também um anjo, e aí ele se angustia, porque ele é um ser em formação, um ser lançado, um ser que se angustia. E na angústia, quanto mais ele se angustia, ele está vivenciando a sua existência, no sentido de perceber que ele não é um ser qualquer. Ele não é Deus, ele não é um animal, ele não é um anjo, mas ele está aí lançado na vida e ele está aí buscando a sua identidade. E o homem ele nunca se realizará por completo. É uma busca completa. E somente à luz da teologia, à luz da Bíblia, o homem só vai se completar quando ele voltar para Deus totalmente, quando ele voltar de onde ele saiu, uma vez que ele veio de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. Então o homem, ele é exatamente essa complexidade. Ele não é Deus, não é os anjos, não é um animal qualquer. E aí aqui nós vamos ver aqui porque o homem é esse ser complexo. Primeiro, a natureza de Deus, primeiro subtópico, a natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples. Qual é a natureza de Deus? Deus é um ser simples. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque comparando Deus com o homem, Deus ele é um ser simples, não simplista. Isso é bom deixar bem claro. Deus é um ser simples, por quê? Porque Deus, ele não está, vamos dizer assim, ele é único. Ele não está subdividido em partes. Aqui está o corpo, que está ligado à alma, que está ligado ao espírito, e aí um depende do outro, essa tripartição. Não, Deus ele é espírito, Deus ele é um ser único. Então, nesse sentido, Deus ele é um ser simples, ele possui uma única natureza que é definida como espírito, ele é espírito. Então, Deus ele é um ser simples, possui uma única natureza, por essa razão ele foi definido pelo próprio Filho como sendo espírito. Deus é espírito, como o próprio Jesus nos apresenta o Pai. Isso significa que para existir o Senhor Deus, não necessita como nós de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. Deus não existe dessa forma. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que, aqui o comentarista coloca simplesmente o eu sou, e aí eu faço a observação que a ideia aqui do simples, o que é simples em relação à natureza de Deus não é simplesmente, que aí pode parecer a mesma coisa, mas a ideia do simplismo, do simplesmente, tem um peso, dentro desse contexto, pode cair um tanto quanto pejorativo, uma coisa sendo redundante,
é eu chamar algo de simples, e outra coisa é chamar algo de simplesmente ou simplista. Então Deus, ele não é simplesmente espírito. Ele não é algo, vamos dizer assim, que esteja desprovido de um valor inatingível. Mesmo porque quando o texto, Deus se apresenta a Moisés como sendo eu sou o que sou, aí eu chamo a atenção, exatamente porque para o humano é impossível predicar quem é Deus. Tudo que nós falamos de Deus, que ele é poderoso, que ele é onisciente, onipotente, ele é amor, ele é isso, aquilo outro, são predicados, são atributos, vamos dizer assim, da manifestação divina. Mas nenhum desses atributos esgota quem é Deus. Deus, ele não pode ser predicado. Isso eu faço questão de deixar de maneira bem clara. O que é predicar? O que é nomear uma coisa? Nomear uma coisa, você só nomeia aquilo que você pode esgotar no seu ser. Então, quando eu dou nome a um objeto, quando o homem patenteia um objeto e ele dá nome, ele está mostrando que ele domina, que ele delimita aquele objeto. Então, ninguém mais pode vir dar um outro nome, uma vez de algo que já foi nomeado, convencionado, no caso, no nosso meio. Então, é necessário que nós entendamos que a ideia, eu penso, e a Bíblia também, e à luz de um contexto teológico e filosófico, eu penso que não se pode predicar Deus, não se pode delimitar Deus no seu ser, dando para ele um nome. Então, na minha concepção e à luz da Bíblia, de um contexto maior, eu percebo que quando Deus ele diz para Moisés, Moisés procura saber qual o seu nome, quem ele é, e ele diz, eu sou o que sou. Aí o verbo que apesar de que na nossa gramática da língua portuguesa é colocado como um verbo de ligação, como um verbo insignificante, que não traz a informação principal do predicado, apesar de toda essa leitura, mas dentro de um contexto filosófico, é um dos verbos mais desafiantes, mais significativos, é exatamente o verbo ser. Verbo ser. Por quê? Porque ser é um conceito que todos acham que domina, isso é um caderno, isso é uma pessoa, mas quando eu digo que isso é um caderno, isto é uma pessoa, eu não estou falando da natureza do objeto em si, eu estou falando talvez de uma propriedade, de uma maneira como esse objeto é conhecido. É como alguém te perguntar quem é você, eu sou, por exemplo, eu sou Zacarias, mas eu não sou Zacarias, Zacarias é apenas um nome que é dado para me identificar, mas eu sou bem mais do que o nome. Eu sou bem mais do que um pai, eu exerço a função de pai de família, de filho, de professor, etc e etc. Mas isso são predicativos, são características, mas não diz de fato quem eu sou. E olha que eu estou falando de um ser, no caso, existencial como ser humano. Em se tratando de Deus, Deus ele não se pode predicar. Porque Deus ele não está limitado ao tempo, a própria ideia da existência de Deus, de localizar Deus numa existência, isso filosoficamente falando é algo meio que insustentável. Não estou dizendo que Deus não existe, ele existe sim, mas Deus não existe como eu existo. Deus não existe como uma pedra existe. Deus ele está além, Deus não pode ser predicado, ele não pode ser delimitado, ele não pode ser conhecido na sua essência, na sua substância, mesmo porque Deus ele não é uma substância material. Então Deus, como alguns filósofos eles defendem, e eu penso dessa forma, Deus ele é um objeto que ele está além do conceito. Deus ele não é objeto de discussão filosófica. Você discute a existência do homem, discute a existência das coisas. Agora, Deus é uma questão de fé. Deus ele está além. É necessário que você dê o salto da fé para crer ou não na existência de Deus. Então, a ideia aqui de Deus se revelar, ou se mostrar, ou se apresentar como sendo eu sou o que sou, isso diz tudo e ao mesmo tempo não diz nada, porque não delimita Deus no seu ser. Então aqui está mostrando exatamente, para entendermos a complexidade do ser humano, nós vamos contrapor com a existência de Deus, ou com a essência de Deus, com a natureza de Deus, isso tudo ponderando as definições, porque não podemos definir Deus. Então Deus, como esse ser simples, ele não está dividido em partes que o compõem, que ele dependa de uma ou da outra para poder existir. Ele está além do conceito.
Então essa seria exatamente essa natureza de Deus, de extrapolar qualquer conceito humano. Aí vem também a natureza dos anjos, o segundo subtópico. São seres criados, os anjos foram seres criados, são seres finitos. E aí, fazendo o contraste com Deus, a diferença de Deus para o anjo é que Deus, ele não foi criado. Deus não foi criado, ele não tem um tempo determinado que passou a existir, ele não foi criado, ele não é finito, ele é um Deus eterno. E eterno no sentido pleno de não ter início e nem tem fim. Como entender isso? Não se entende isso. Então, os anjos, voltando para a natureza dos anjos, eles são seres criados, são seres finitos, eles possuem apenas uma natureza, todos eles possuem apenas uma natureza, eles também são espíritos, sim, mas são espíritos criados por Deus, são espíritos criados por Deus, e diferente de nós, eles não se reproduzem através do sexo, como é o homem, que é um ser que se reproduz. Os anjos, à luz do contexto bíblico, eles não se casam e não se dão em casamento. Possuem um corpo angelical e espiritual. Essa é a natureza dos anjos. E a natureza do homem? Nós vemos agora o homem. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, ou seja, uma natureza física, que é o corpo, e uma natureza espiritual, que é a alma e o espírito. Essa é a natureza dupla do homem, uma parte material e uma parte ou duas partes e no caso, espiritual. Então, essa seria a natureza do homem. Para vivermos nesse mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Não se pode viver apenas com o corpo. O homem não é existência apenas com o corpo. Também não é existência apenas com a alma. Também não é existência apenas com o espírito. Ou seja, é necessário que os três estejam unidos em um só, para que de fato o homem ele possa ser o que ele é. Então o homem há essa dependência desses três elementos, ou desses dois elementos, a parte espiritual e a parte material. Então um não pode se apartar do outro, porque a alma se apartando do corpo, o corpo irá morrer. Então a parte imaterial não pode se apartar da parte material. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o tópico 2 da lição, não há assim aqui a possibilidade pelo próprio canal de comunicação, também pela própria proposta de ser aqui uma espécie de uma pré-aula e algumas orientações em torno das lições aqui da escola dominical. Então a gente procura falar de uma maneira mais sintetizada. Então aí o segundo ponto da lição nos apresenta as características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: a materialidade, a visibilidade e a mortalidade. São as três características básicas do corpo humano. É ser material, é ser visível e ser mortal. São essas as características. A primeira, a materialidade. Ao contrário dos anjos, que são seres espirituais, criados uma só vez pela palavra divina. Isso aqui é interessante porque nós vamos ver aqui no livro dos Salmos, de número 33, nós vimos aí sobre a criação dos anjos, das hostes celestiais, o exército de Deus ou dos céus, como a Bíblia fala, e esses anjos foram criados uma vez só pela palavra divina. Salmo 33, o verso 6 diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, que é a habitação de Deus e dos anjos, e todo o exército deles. Quem é o exército? São os anjos. Então, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, Deus criou todo o exército celestial pela palavra da sua boca. Então, ao contrário dos anjos, que são seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina, o homem, que é um ser material e físico, ele veio à vida a partir de uma matéria já existente, que foi o homem, foi criado do pó da terra. Diferente dos anjos, que foi pela palavra de Deus, o homem foi criado de uma matéria existente, que foi o pó da terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta, como está lá em Gênesis 2, verso número 7. São textos bastante conhecidos de todos, que vai nos apresentar exatamente a criação do homem. Gênesis 2:7, quando nos diz o seguinte:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem ele foi formado do pó da terra, como também foram os animais. Deus deu a palavra de ordem para que a terra produzisse os animais, e ela produziu. A diferença é que o homem foi feito do pó da terra, mas Deus pegou com a sua mão a terra e fez o boneco, como nós conhecemos a história, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então nós podemos dizer, o mesmo pode-se dizer de Eva, não apenas do homem, mas também da mulher, que provinda do homem possui a mesma substância deste, ou seja, possui a mesma natureza, no caso, tanto o macho quanto a fêmea. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra, como faz parte da ordem divina para, no caso, a sua existência. Aí o subtópico 2, falamos sobre a característica do homem no tocante à materialidade, que ele veio de uma matéria, do pó da terra, esse aspecto material. E aí o 2, ligado à questão da materialidade, está a questão da visibilidade e tangibilidade. O homem é algo tangível, algo visível. Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas de que o Senhor Jesus apresentou a Tomé quando da evidência da sua ressurreição física. Daqui é interessante que Tomé, após Cristo aparecer aos discípulos, ou Cristo ao aparecer aos discípulos, Tomé queria uma prova que de fato era ele, que era o Senhor dele que havia morrido. E uma das provas que Deus deu a Tomé, Cristo deu a Tomé, foi exatamente a ideia da visibilidade, da tangibilidade. Ou seja, ele foi tangível. Tomé pôde tocar no lugar dos cravos, ele pôde sentir o corpo de Cristo como prova de que de fato não era um fantasma, de que ele era um ser vivo, um ser existente, um ser material e visível, tangível. Então o discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado nas feridas do Cordeiro de Deus. Então aqui é um exemplo para mostrar a questão da visibilidade e tangibilidade no caso do homem. E também um outro aspecto da característica do corpo humano é a mortalidade. Todo corpo material ele há de morrer, ele há de perecer. E não é diferente com o ser humano. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Apesar de material, isso é uma informação muito importante, no princípio Deus criou o homem para que ele pudesse viver, se possível, ou pudesse viver para sempre. Este era o plano de Deus. Deus não criou o homem para morrer. Daí o homem nunca se acostumar com a ideia da morte. Ninguém nunca está preparado para aceitar a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Então essa informação que a lição traz, ela é muito interessante, porque nos mostra que apesar da materialidade do nosso corpo, no plano original de Deus, o homem não era para morrer, o homem não deveria morrer. Então esse era o plano original de Deus, que era o homem manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estaria hoje entre nós. E é muito interessante, porque no livro de Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, nós temos o seguinte, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E dentre essas árvores estava lá a árvore da vida, que comendo dessa árvore, segundo a história bíblica, o homem poderia viver eternamente. Mas olha o que nos diz o verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então o que nós temos aqui é que Deus fez o homem para ser imortal. Deus fez o homem para viver eternamente. Tanto é que o texto nos diz aqui que Deus dá apenas uma proibição para que o homem pudesse, no caso, observar essa recomendação, que o homem observando, ele viveria. Porque quando o texto diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque quando dela comer morrerás, isso quer dizer o quê? Que se o homem não comesse dessa árvore, ele não morreria. Ele poderia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, e ele não morreria.
Inclusive, depois que o homem peca contra Deus, que ele toma da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus é exatamente o que Deus faz. Deus expulsa o homem do jardim e coloca anjos para guardar a árvore da vida, para que o homem não tome do seu fruto. Mostrando exatamente que a possibilidade que o homem tinha antes do pecado de poder viver eternamente. Não havia nenhuma proibição em relação à árvore da vida, mas o homem não deveria tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo a palavra de Deus. Então nos mostra aqui que Deus ele fez o homem para viver e não para morrer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porém, por causa da desobediência, eles vieram a morrer, o homem veio a morrer, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o homem, lá em Gênesis, estava exatamente abordando sobre isso. No livro de Gênesis nós temos essa abordagem, e também no outro texto, na palavra de Deus, o Senhor nos mostra também quanto a isso. Gênesis 5,5 diz, e foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. Adão morreu, aquele que Deus havia dado a promessa de que se não tomasse da árvore do conhecimento, ele iria viver para sempre. Também no livro de Romanos, vai nos apresentar exatamente que o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas Deus não fez o homem para morrer. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando é do arrebatamento da igreja, o que é mortal vai revestir-se da imortalidade, segundo 1 Coríntios 15, versículos 53 e 54, Paulo diz que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, quando o que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade. Então, uma promessa de restauração para o homem, dele voltar a poder ter um corpo glorioso, um corpo imortal. Porém, isso só é possível através da aceitação do sacrifício de Cristo, através da obra de Cristo na nossa vida agora, para que no futuro nós possamos ser transformados por Deus quando da vinda do seu Filho. Então, o homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Então, o homem foi criado para ser imortal, para viver para sempre, caso não tivesse pecado. Mas, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desta vida eterna. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, e crer nisso depende a nossa eternidade, depende disso. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vimos aí a natureza do homem, as características, melhor dizendo, do homem, que é a materialidade, a visibilidade e tangibilidade, como também a mortalidade do homem. O terceiro tópico, a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Muito interessante esse tópico. Nos apresenta o seguinte: só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos essa proposição. Espírito e alma são inseparáveis. Espírito e alma são inseparáveis. A partir daí veremos a alma como a janela através da qual nós acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre alma e corpo. Então aqui o comentarista nos apresenta que a alma é exatamente esse elo de ligação com o mundo exterior. Então é através da nossa alma que nós entramos em contato com o mundo interior por intermédio do corpo. Então a alma ela se expressa no corpo, ela se manifesta no corpo para que nós possamos então entrar em contato com o mundo, no caso o mundo exterior. Então é a alma essa janela de ponte entre o mundo exterior e o corpo. Também é interessante aqui nós observarmos, aqui o comentarista, quando ele coloca aqui, a alma como janela através da qual acessamos o mundo exterior, ou seja, através da alma nós manifestamos no corpo os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções são materializados através do corpo que está no mundo exterior, que está em contato com o mundo exterior. E aí o comentarista nos apresenta aqui o primeiro subtópico: alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Isso aqui é muito interessante, mostrarmos que há uma união, há uma ligação tão grande entre alma e espírito que somente a palavra de Deus tem poder para saber onde começa um e termina outro. Aí Hebreus capítulo 4, verso 12,
nos apresenta o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então Deus, através da sua palavra, do seu espírito, é que sabe onde começa a alma e onde começa o espírito. Não há uma outra possibilidade de separarmos. Então a palavra de Deus, ela entra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então temos aqui a complexidade do que essa parte imaterial do homem, que somente a palavra de Deus é quem pode alcançar a junção entre alma e espírito. E conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância material, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. A alma, ela tem a função de expressar, ou a fonte dos nossos desejos, como já falei, dos nossos sentimentos, da nossa emoção. Essa é a função da alma. A função do espírito é a consciência, a possibilidade de refletir na espiritualidade, na criação, que há algo transcendente, que há um Deus, de relacionar-se com Deus a partir do espírito. E o corpo é exatamente a manifestação, é o contato com o mundo externo, manifestando os desejos, os anseios da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. Através dos órgãos dos sentidos, nós entramos em contato com o mundo exterior. Através do tato, do olfato, da visão, do paladar e todos os órgãos do sentido, nós entramos em contato com o mundo exterior. Por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne, dos olhos e etc., a soberba da vida, tudo isso através dos órgãos do sentido, expressando um desejo, uma manifestação da nossa alma. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. Como nossa alma peca? Nossa alma materializa as suas ações pecaminosas através do nosso corpo. É através dos nossos órgãos do sentido, é através do nosso homem, do soma, do nosso corpo, que nós materializamos o pecado da alma. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Aí é uma pergunta, ou melhor, é uma afirmação. Então o pecado, ele começa na nossa alma, ele pode contaminar o nosso corpo, sim, e o nosso espírito. É uma questão de debate teológico. Há aqueles que acham que o espírito ele não é contaminado porque é algo que é o lugar de Deus no homem, mas a Bíblia fala sobre espíritos embrutecidos. A Bíblia fala por conservar o espírito irrepreensível. Então, na verdade, o pecado contamina o homem como um todo, por isso ele deve se conservar irrepreensível para Deus. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação do nosso ser, como nós já falamos, de espírito, alma e corpo. Terceiro subtópico: a separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Gênesis 35 nos mostra quando da morte de Raquel, que era a esposa preferida de Jacó, nos mostra exatamente que o sinal da sua morte, ou a comprovação da morte, foi exatamente o separar da alma em relação ao corpo. Gênesis 35, 18, nós temos o seguinte, Gênesis 35, verso 18, nos diz assim: e aconteceu que saindo-lhe a alma, e aí vem entre parênteses, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim, que foi o filho de Raquel quando estava morrendo. Então mostra aqui que a morte dela foi exatamente a separação da alma e do corpo, é onde dá a morte física, onde dá a morte que nós conhecemos. Então temos aí um exemplo. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorreu, quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a alma dos ímpios é aprisionada no inferno. Isso também é um texto muito emblemático, que está no livro de Lucas, e para alguns isso é uma parábola, para outros não. Seria Jesus trazendo à luz o retrato de algo
que aconteceu ou acontece no dia a dia, no mundo dos homens, e aí Jesus traz esta visão para, no caso, por meio dessa história. Mas Lucas capítulo 16, verso de número 20 a 31, nos diz o seguinte, algo bem interessante. Nos conta a história que havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta de um rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa desse rico, e os próprios cães iam lamber as suas chagas, ele ali naquele sofrimento, como um mendigo, cheio de chaga. Verso 22. E aconteceu que o mendigo, no caso o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então Lázaro, o mendigo, foi levado para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. E agora aí no verso 23 diz que, e no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui nos mostra exatamente que havia essa separação, ali no caso, no mundo dos mortos, no Antigo Testamento, que havia, no caso, essa separação. Havia um lugar que era chamado de Hades, no caso, havia o lugar dos mortos, havia ali o lugar dos ímpios, que era chamado de Hades, que era um lugar de tormento, e um lugar um pouco mais acima, pelo contexto do que Jesus relata, que era chamado de seio de Abraão. Era o mesmo ambiente, porém num lugar ficava, no caso, o ímpio em sofrimento, e no outro lugar ficava o justo aguardando em repouso, aguardando um momento, no caso, da promessa de Cristo para, no caso, a sua igreja. Então aqui o texto ele deixa bem claro, aqui no relato de Jesus, que diz o verso 23, que e no Hades ergueu os olhos, ou seja, olhou e viu então de longe a Lázaro, no lugar mais alto, no seio de Abraão. E o verso 24, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe o dedo na água e refresque minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Ao verso 25, disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu és atormentado. Verso 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, como se houvesse um abismo que separava o lugar onde estava ali a alma do ímpio em relação à alma do justo, estava no lugar mais alto e separado por um abismo. Então, um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tão poucos de lá passar para cá. Então, nos mostra exatamente essa separação entre o local da alma do justo e do ímpio, aqui ou pelo menos dentro desse contexto aqui que Jesus apresenta, porque quando da morte de Jesus há toda uma mudança de cenário aí no mundo espiritual. Mas aqui o texto nos apresenta exatamente isso, mostrando o quê? Que quando isso ocorre, a alma do justo é recolhida em um lugar de descanso, ao passo que a do ímpio é aprisionada num lugar de sofrimento, que podemos chamar, no caso aqui, alguns chamam de inferno, mas inferno é um termo muito abrangente, no caso da língua portuguesa, que abrange os lugares do destino do homem, que a Bíblia apresenta num contexto como Geena, como Sheol, como Hades, entendeu? Tártaro. Então são lugares diferentes que na língua portuguesa a gente dá o nome de inferno aí para tudo. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Então, à luz desse exemplo que Jesus nos dá, nós percebemos que o rico, ele estava consciente. Tanto é que ele pedia que Lázaro molhasse o dedo na água e refrescasse a sua língua, ou que Abraão mandasse algum dos santos que ressuscitasse para ir falar com seus irmãos. Então mostra que ele estava consciente que a alma separa, a alma e o espírito separam-se do corpo, mas que a parte da consciência que está na alma, está no espírito, essa parte material ela continua vívida, ela não dorme, como alguns defendem do sono, que está dormindo, está inconsciente, não tem consciência da sua situação. Está afastada do corpo, mas o corpo, quando nós colocamos, é só um invólucro,
da alma e do espírito. É a maneira da alma se entrar em contato com o mundo físico, se manifestar é através do corpo. Mas a consciência é algo imaterial. E à luz desse texto, ela continua apta, continua funcionando. Então permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são o único elemento de nossa imaterialidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aí alguns termos na Bíblia que é interessante, alguns termos relacionados à questão da alma. Quando fala do corpo, para os hebreus a carne, o corpo era exatamente basar, o sheer, e a alma é nepresh. A alma seria essa expressão, nepresh, que seria uma expressão para, no caso, a alma. E aí o último tópico, no caso da lição, e também tem o termo ruach, aqui no caso para o corpo seria basar, para a alma seria nepresh, e para, no caso, o espírito seria o termo ruach. E aí o último tópico da lição, o tópico 4, nos apresenta o espírito e o nosso contato com Deus. Ou seja, é no espírito do homem que Deus começa a sua obra. Então isso é muito significativo, porque existem aqueles que querem ter uma experiência com Deus começando de fora para dentro. Essa experiência que trabalha no homem de fora para dentro, isso é algo que pode acontecer na religião e acontece na religião. Mas a experiência com Deus começa no interior do homem, começa do espírito. Não é por acaso que a Bíblia diz que temos que conservar irrepreensível para Deus espírito, alma e corpo. Porque é exatamente no espírito que começa a obra de redenção. Deus, através do seu espírito, entra no espírito do homem, que é a sua consciência, o conscientizando, o convencendo do pecado. Aí o espírito do homem, ele começa a trabalhar na alma do homem, nos desejos, na vontade, nas emoções. E à medida que esses desejos, essa alma ela é trabalhada, isso começa a se manifestar através das atitudes do corpo. Então isso é muito importante, que existem muitos, e a religião trabalha muito com isso, que as pessoas vêm para a religião e elas querem trabalhar de dentro para fora. É que a pessoa vista uma roupa de crente, compra uma Bíblia, um paletó, uma gravata, que procura fazer algumas coisas na aparência, manter, no caso, uma uniformidade, todo mundo ser igual, fazer tudo a mesma coisa. E aí o homem, ele por um tempo ele faz isso, mas ele não tem a paz interior, ele não tem a força interior, principalmente para estar em comunhão com Deus. Que a religião ela não nos possibilita o contato com Deus. A religião não é um fim, ela é um meio. Ela pode nos apontar para a nossa necessidade e para quem pode suprir a nossa necessidade. Então, infelizmente, muitas das vezes a religião mal instruída, e aqueles que são religiosos, eles são mal instruídos e eles se tornam religiosos. E aí é uma mudança externa, uma mudança na aparência, na maneira de vestir, na maneira de calçar, até mesmo nos lugares onde ir. Tudo isso é importante, sim. Mas essa mudança deve ser uma consequência de uma mudança maior que aconteça no nosso interior. Que essa mudança comece em nosso espírito, nos conscientizando. Em nossa alma, mudando os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que isso seja manifesto. Esta mudança seja manifesta através das nossas obras, através do nosso corpo. Então isso é muito significativo, porque a salvação que começa no nosso espírito, ela provoca, ela se configura, ou ela se materializa com boas obras. Mas boas obras não necessariamente refletem salvação. Então é muito perigoso você que tem entrado pelo caminho das boas obras, ou da aparência, ou da mudança aparente, sem que você ainda não tenha experimentado uma mudança no teu espírito, na tua alma, na tua consciência, sendo que no teu interior você não esteja recebendo uma transformação de Deus para ser diferente, para manifestar-se ao mundo externo de maneira diferente. Então grave isso no teu coração. A mudança de Deus começa de dentro para fora. É o que nós chamamos do fruto do Espírito, que é um trabalhar do Espírito,
que isto dura durante toda a nossa existência. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que nós entendamos isto. É necessário que nós entendamos isto, que o nosso espírito é a sede de comunhão com Deus. É a partir do meu espírito, do teu espírito, que Deus ele começa a trabalhar e daí ele parte para a nossa alma, para quem é tricotomista, e ele parte para o nosso corpo. Mas o certo é que Deus começa de dentro para fora. E às vezes, como já falei, a Bíblia toma espírito e alma como sendo a mesma coisa às vezes. O que é o espírito? Em termos simples, o espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano. Em termos simples, o espírito é a parte imaterial, juntamente com a alma, é a parte material. Embora distintos um do outro, não podem separar-se somente pela palavra, como nós já havíamos apresentado. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. Ou seja, a nossa afeição espiritual, a nossa consciência, o lugar do temor, do senso de consciência, da espiritualidade, do senso do certo e do errado, da consciência da existência de um ser superior. Isso tudo é faculdade do espírito. É lá na consciência que nós temos essas afeições espirituais na nossa consciência. Subtópico 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito e em comunhão com Deus e com os irmãos. Ou seja, toda a obra de Deus, ela começa no nosso espírito. É a partir do nosso espírito que nossa alma é trabalhada, é a partir do nosso espírito que o nosso corpo é trabalhado, é a partir do nosso espírito que nós entramos em verdadeira comunhão com nossos irmãos. É a partir do nosso espírito que nós entramos em verdadeira comunhão com Deus. O próprio João, naquela revelação que ele teve na ilha de Patmos, era o seu espírito, era Deus se mostrando ao seu espírito. Não era que o corpo de João foi pego de um lugar e colocado em outro lugar nos céus, não. Tudo aquilo ali era uma revelação de Deus ao espírito de João, louvado seja o nome do Senhor. E toda a obra dos apóstolos era a obra do Espírito Santo trabalhando no espírito de cada um daqueles irmãos e manifestando, é claro, através dos seus corpos. E aí o último subtópico, a sede de nossa comunhão com Deus. Como já falei, através de nosso espírito, temos a experiência e encontramos com Deus. Eis a experiência do profeta Isaías. Então aí o Salmo, por exemplo, Salmo 143, muito importante esse Salmo, nós podemos estar lendo aí, já estamos quase terminando. Aí o Salmo de número 143, ele vai nos apresentar exatamente algo muito importante. 143, versos 4 e 7, nos diz o seguinte: pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. 7, ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Então, mostrando que o Espírito é exatamente essa sede de comunhão com Deus, louvado seja Deus. Também nós temos o exemplo aí do profeta Isaías, um exemplo também maravilhoso aí do profeta Isaías no capítulo 26, e é um texto que vale a pena nós lermos, Isaías capítulo de número 26, o verso de número 9, quando diz assim: com minha alma te desejei de noite. Aí o escritor aqui, o profeta aqui, ele faz uma separação entre alma e espírito. Quando ele diz, com minha alma eu te desejei de noite, mostrando a questão dos desejos, que é uma faculdade da alma. Com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Ou seja, o meu espírito não só foi um desejo da minha alma, mas o meu espírito se pôs a buscar. O meu espírito me deu condição de realizar o desejo da alma
e de manifestar isso através do meu corpo. Madruguei-te buscando com o meu espírito, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar no nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser se consagra ao serviço divino. O nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora. A Bíblia diz, por exemplo, lá em 1 Coríntios, que aquele que fala em língua estranha, ele está falando em espírito, ele ora em espírito para com Deus, e ele é edificado, mesmo que outros não entendam, que outros não sejam edificados, mas quem ora em espírito edifica-se a si mesmo, porque fala com Deus em espírito. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 2, verso 14 e o verso 16. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba, que é muito interessante isso aqui, de Provérbios 16, 18, quando nos mostra ter cuidado de não abrigar soberba em nosso espírito. É claro que, como nós vimos em dado momento, em dado contexto, quando está falando de espírito, pode ser uma referência à alma, mas Provérbios 16, o verso de número 18, nos apresenta o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez, o orgulho, a soberba do espírito precede a queda. Aquele que é altivez, que no seu espírito se orgulha, ou seja, na sua alma se orgulha, ele está fadado à queda. Aquele que tem um espírito altivo, aquele que se ensoberbece, ele pode vir à queda. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a sua alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Então nós temos o quê? Que quando o homem, e como nós vimos lá na parábola lá de Jesus, que é discutível se é uma parábola ou não, nós vimos lá que ali o homem que estava ali, ele estava sendo sofrendo exatamente no seu ser como um todo. E aí 1 Pedro 3,19... 1 Pedro 3,19 nos diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui nos mostra quando Jesus, no momento quando ele morreu, e antes dele ressuscitar, que ele foi pregar aos espíritos em prisão. Não é pregar no sentido de evangelizar, não creio nisso, mas é anunciar a sua vitória aos espíritos que estavam em prisão. E provavelmente, segundo alguns estudiosos, e eu penso que também é assim, que ele foi levar cativo o cativeiro, ou que ele foi tirar a alma dos justos que ficavam no mesmo lugar, só separado por um abismo, como nós vimos no caso da parábola, ali do rico e de Lázaro. Ele foi tirar a alma ali do justo para transportar agora para o paraíso, que não é mais o seio de Abraão, mas é o paraíso que está, segundo a Bíblia, Apocalipse, debaixo do trono de Deus. Mas a ideia aqui de fechar a lição é mostrar que a sede de comunhão do homem com Deus é exatamente o seu espírito. Então Deus começa a trabalhar no meu espírito, no teu espírito, e daí ele vai crescendo, ele vai tomando conta da nossa alma e manifesta-se no nosso corpo. Louvado seja Deus. E aí a conclusão, a nossa lição nos apresenta: o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação, como nós já vimos. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Para sendo mais preciso, começando do espírito, da alma para o corpo, e não necessariamente na ordem que a lição aqui apresentou. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade, como nós já vimos. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Então você, como um ser, como um completo, você é templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele começa a morar de dentro para fora. Ele primeiro quer habitar no teu espírito, para daí tomar conta da tua alma. E olha que a nossa alma, ela é difícil de ser trabalhada. Você pensa o que Deus pensa? Você deseja só coisas boas? Seus sentimentos são bons? Certamente não.
Por quê? Porque Deus ainda está sendo gerado na tua maneira de pensar, na tua maneira de sentir, na tua vontade. Então é necessário que Deus esteja sendo trabalhado, que Deus esteja trabalhando, melhor dizendo, na tua alma, para que você possa estar manifestando no teu corpo. Ah, mas isso aí é uma coisa de cada vez? Não. Ao mesmo tempo, Deus quer estar trabalhando no teu espírito, mudando a tua alma e mudando o teu corpo. Porém, essas mudanças, elas vão acompanhar durante toda a tua existência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender quão complexa é a nossa natureza. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem nos remete exatamente a ser seres diferentes, complexos, mas seres que são capazes de conscientemente relacionar-se com o mundo espiritual e também com o mundo à sua volta. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você e a sua família. A paz do Senhor, um grande abraço, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a vida de toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima oportunidade. Oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.